E enquanto nós falávamos, né, eu aqui me deleitava, porque cada palavra eu vou tentando imaginar, vou tentando ver, principalmente as palavras que a gente sabe que está nas Escrituras, nos faz mergulhar na presença de Deus. E por esses dias o Senhor passou mais ou menos uma semana falando a mesma coisa comigo, falando ao meu coração, a mesma frase que ele dizia: Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Ele sempre bradava a mesma coisa ao meu coração. E não tinha como eu não falar do apóstolo João, né, que escreveu Apocalipse, o livro das revelações, né, de tudo que está para acontecer, que foi o mesmo que escreveu o Evangelho, que foi o mesmo que escreveu as 3 epístolas. E quando nós vamos olhar para a história de João, um homem que andou lado a lado com Jesus, um homem que era muito amado por Jesus, um homem que aprendeu muito com Jesus, que era testemunha ocular dos milagres que Jesus fez. Mas esse homem, ele foi condenado, né, a viver na solidão na ilha de Patmos, porque ele pregava o Evangelho, porque ele falava desse grande amor, esse amor que salva, que cura, que transforma. Ele foi condenado por isso. E o que trazia à minha memória, quando eu olhava todo esse contexto, é que não vai ser difícil de chegar até nós esses dias. Nós olhamos, alguns países já está sendo proibido a pregação do Evangelho. Nossos irmãos, muitos já estão sendo mortos por pregar este amor. Né? E que nós podemos pedir a Deus é que realmente nós estejamos com os nossos pés firmados na sua rocha, porque senão nós não vamos aguentar, porque somos fracos. Amém? Então vamos ler Apocalipse 3, que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fala da igreja de Sardes. E assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes que vives e está morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Guardai-o e arrepender. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quando nós olhamos, né, que as 7 cartas que João escreveu, eu prestei atenção que todas têm a mesma frase, quando o Senhor diz: Eu conheço. Ele começa dizendo: Eu conheço. E termina dizendo: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era para que nós venhamos entender, para que tudo isso venha ser fixado em nós, para que a gente pegue a palavra de Deus e realmente ela seja guardada em nós. Aí ele frisa muito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E quando nós olhamos para a igreja de Sardes, era uma igreja rica. Nessa época que João escreveu, ela não era tão rica como ela foi no passado, né? Mas ela permaneceu com a pose, ela permaneceu se achando autossuficiente, ela permaneceu confiando nas suas riquezas, ela permaneceu confiando no seu ouro, na sua prata. Então, por ela ser construída em um alto penhasco, ela se sentia totalmente protegida, porque era de difícil acesso para ser invadida. Então, ela confiava muito em si, ela confiava nela, ela confiava no seu poder e esqueceu de confiar no seu Deus. Ela confiava no que ela tinha, nas suas riquezas, e esqueceu de ser o que Cristo quer que nós sejamos. E quando ele chega perante ela, ele diz: eu conheço as tuas obras. E essa frase, quando eu comecei dizendo, né, que ficou martelando em mim, e eu fiquei: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor é o que o salmista diz para nós no Salmo 139. O Senhor nos sonda, nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Não há lugar nenhum onde eu possa ir que o Senhor não esteja. Então eu não posso fazer nada que o Espírito de Deus não veja. Ele diz: eu conheço as tuas obras. E muitas vezes, assim, ele dizia para a igreja de Sardes, porque ela se orgulhava do que ela era. Ela se orgulhava dos seus pregadores eloquentes, ela se orgulhava das suas grandes festas, ela se orgulhava porque era ela. Até esmola ela dava. Mas o Senhor dizia: eu conheço as tuas obras. Trazendo para nós, nesta noite, muitas das vezes, nós ficamos nos diminuindo, achando que não sabemos fazer, que não sabemos falar. Mas o Senhor nos diz nesta noite, Ele conhece as nossas obras. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe a vontade que nós temos de adorar e de agradá-lo. Ele sabe a vontade que nós temos de servi-lo a Ele com excelência. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei tudo que você faz. Para aquela igreja em Sardes, ele dizia: tu pensas que está vivo, mas tu estás morta. Por que ele dizia isso para a igreja de Sardes? Que era uma igreja rica, que era uma igreja que estava em constante movimento, que era uma igreja que quando fazia um evento, ela fechava as ruas. E ele dizia: você pensa que vive, mas está morto. E muitas vezes nós estamos tão ocupados em fazer, no ativismo, sempre querendo fazer, enquanto o Senhor diz: para, eu quero que você seja, eu quero que você apenas me busque, eu quero que você apenas me ouça, que os teus ouvidos estejam sensíveis para que o Espírito fala. Não é o correr, não é o fazer, não é as obras que vão te levar a algum lugar, mas é o meu amor, é o meu abraço, é a minha misericórdia, foi o meu sangue derramado na cruz. É tudo isso envolvido que vai te levar. E muitas das vezes nós estamos tão ocupados que não paramos para ouvir a voz de Deus. E ele disse: olha, quando eu digo para a igreja de Sardes que ela está morta, é porque muitas das vezes ela está andando pela rua como se fosse um corpo sem alma. Sabe um pão, quando a gente pega um pão e tira o seu munhuro, fica só aquela casquinha crocante que pode se quebrar a qualquer momento, porque falta ser cheios da presença de Deus. A palavra nesta noite, eu creio que não seja direcionado para vocês que estão na sala, eu imagino, mas só quem sabe é Deus, porque Ele diz: eu conheço as tuas obras. Mas nós pregamos aqui com o intuito que esta palavra seja levada aos quatro cantos do mundo, que pessoas venham entender que o Espírito Santo está falando com elas, que elas venham sim se dobrar diante de Deus e reconhecer que não é o ativismo que vai levar a algum lugar, que não é o nosso fazer que vai nos levar a chegar no céu, mas é a presença de Deus,
é a comunhão com Deus, é buscar o Espírito Santo com Deus, é estar cheio dele. É a nossa lamparina nunca está vazia, mas está sempre com azeite, até a tampa. Nunca abaixo, sempre até a tampa do azeite do Senhor. E ele diz para Sardes, tu pensas que está vivo, mas tu está morto. E eu parava, Glauber, e eu ficava me perguntando, Senhor, fale comigo. Será se eu, porque eu trago muito para mim, será se eu estou fazendo para agradar pessoas? Será se eu faço porque alguém diz que, eu gosto de ouvir você falar? Será se eu faço para agradar alguém, Senhor? E a única voz que eu ouvia, eu conheço as tuas obras. Fala comigo, Senhor, eu conheço as tuas obras. Senhor, será se eu estou indo para me agradar? Para agradar o meu ego? Para dizer para as pessoas que eu sei fazer? Para dizer para as pessoas que eu faço melhor que o outro? E a única palavra, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu dizia, Senhor, será se eu estou te agradando como tu és digno de ser adorado? Será se realmente eu estou fazendo por amor a ti? Se eu não estou, Senhor, vem e me confronta e fala comigo. E ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. E isso me impactava de uma maneira que eu dizia, Senhor, o Senhor está falando comigo. Os meus ouvidos precisam estar sensíveis para me entender o que o Senhor está dizendo. Porque muitas das vezes nós ouvimos e não entendemos. Eu, particularmente, já ouvi muitas vezes e não entendi a voz de Deus, porque eu não estava sensível. E assim ele dizia para aquela igreja, a igreja que se sentia rica e autossuficiente. Ele dizia, eu conheço as tuas obras. E no verso seguinte ele diz, ser vigilante, auxilie do restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras, ó Sardes, perante Deus. Ser vigilante. Auxilie do restante que estava para morrer. O Senhor estava dizendo, cuida do povo, cuida um do outro. Fala a minha palavra, a minha verdade, que ela é vida. Tudo que o Senhor quer nos dá vida. Tudo que o Senhor quer nos fazer vivo nesta terra. E muitas das vezes, os homens, eles preferem se afastar de Deus. Porque o se afastar de Deus vem e massageia o seu ego. Enquanto o Senhor diz para toda a humanidade, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único que tenho vida para te dar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te. Lembra-te de tudo que o Senhor já falou para você. Lembra de todas as passagens bíblicas que alguém já recitou para você. Lembra de todos os hinos, o Senhor falando com você. Lembra que quando você ia passando, tinha um irmão na esquina pregando a palavra de Deus, falando com você. O Senhor diz, lembra quem sou eu na tua vida, quem sou eu na tua história, quantas vezes falei contigo. Ouve e guarda. Guarda no teu coração toda a minha palavra e arrepende-te. Cláudia, eu faço como um irmão que tenho aqui na igreja. Ele diz assim, eu queria ser o irmão da vitória. Eu queria pregar só vitória. Mas eu não fui chamada para isso. Literalmente, eu reconheço que eu não fui chamada para isso. Eu só sei falar de arrependimento. Arrepende-te que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, a porta ainda está aberta, ainda você tem acesso, arrependa-se enquanto há tempo. Jesus está voltando, ele brada do alto céu para nós, arrependa-se, é tudo que o Senhor quer. É que eu, você, toda a humanidade venha se arrepender perante ele. Porque
Ele está voltando. E eu digo assim, eu acho tão lindo quem prega vitória, mas eu não consigo. Se eu for pregar vitória, eu não sei nem falar, sou toda sem jeito. Mas eu sei falar de arrependimento, porque foi lá onde o Espírito Santo chegou, visitou o meu coração e a minha alma, que estava suja, que estava na lama, que estava despedaçada, e ele chegou e disse: olha, filha, você é minha, eu vou te lavar, vou te dar vestes novas, vou calçar os teus pés, e há um grande caminho para você trilhar, pregando a minha palavra, sendo o João Batista do século 21. Arrependei-vos, arrependei-vos, o reino está próximo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e a sua igreja, ela tem que estar pronta, ela tem que estar com as vestes limpas. Assim diz o Senhor, ele vem buscar todo aquele que está preparado, que não deixa as suas lamparinas vazias, aquele que não há mancha nas suas vestiduras. O Senhor vem buscar a sua noiva. O Senhor, ele contempla do alto céu todo aquele que se derrama na sua presença, que rasga o seu coração e diz: Senhor, eu quero tão somente te adorar e te servir nesta terra. Me leva onde o Senhor quiser. Faz de mim conforme a tua vontade, o teu querer, Deus. Transforma a minha vida, muda a minha história e faz, Senhor, o teu querer na minha vida. Faz. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque muitas das vezes nós nos deixamos ser embriagados pelas coisas mundanas e tiramos o foco de Jesus por um segundo. Enquanto aquelas virgens nécias, elas estavam dormindo e achando que dava tempo de encher as suas lamparinas. O Senhor, ele virá como ladrão, ele diz a sua palavra. No dia e no momento que eu nem você está esperando. Enquanto eu pensar que ele vai vir daqui a 20 anos, ele pode chegar agora, onde nós estamos aqui nessa sala de reunião, adorando o seu nome, entoando a sua beleza, a sua santidade. O Senhor pode chegar agora e nos levar para a eternidade, nos levar para junto dele, porque ele tem todo o poder, ele é soberano sobre tudo. Então vamos ficar vigilantes, como diz a sua palavra. Se eu errei ontem, eu tenho que orar e me arrepender e pedir ao Senhor para que hoje eu não cometa o mesmo erro, porque o Senhor pode voltar e eu estou engordada naquele erro, onde o Senhor pode dizer para mim que ele não me conhece. Porque era isso que o Senhor estava confrontando aquela igreja de Sardes, onde ela achava que suas obras, o seu ativismo ia levar. Mas o Senhor chegava para ela, se eu viesse naquele momento, e ele ia dizer: eu não conheço. Ela ia dizer o quê? Mas, Senhor, eu dei esmola, eu ajudei os pobres fora da nossa cidade, eu fiz cultos em teu nome, pessoas foram curadas, pessoas aceitaram o Senhor. E ele vai dizer: mas eu não conheço, porque você não fez para mim. Eu salvei aquelas pessoas porque eu amo aquelas pessoas também, mas você fez para a sua glória, para o teu querer. Então, a palavra de Deus, ele nos diz: ser vigilantes em todo tempo. Vamos andar vigilantes em todo tempo. Se hoje que está repreendido em nome de Jesus, mas se hoje eu sentir uma raiva de Rose ou de Vivi, que eu possa ser sincera, que eu possa ser honesta, que eu possa chegar e dizer: Vivi, você me magoou de tal forma, me perdoe, porque eu senti raiva de você. Porque se o Senhor vier, como está o meu coração, cheio de ódio, cheio de mágoa, enquanto o Senhor precisa de um coração limpo, para que ele more, para que ele habite num lugar limpo. Nós não somos perfeitos. Eu achei uma frase muito linda que eu li assim: o nosso Deus, ele é perfeito, mas ele não é perfeccionista.
Porque se ele fosse perfeccionista, ele não nos queria. Porque não há perfeição em nós. Ele é perfeito, mas não é perfeccionista. Ele pega o homem todo sujo, todo torto, todo ferido, todo quebrado, tudo aquilo que ninguém quer. E ele vai lavando, limpando, transformando e colocando vestiduras brancas para levar para o céu, para vivermos a eternidade com ele, lado a lado com ele, cantando para ele. A nossa eternidade é na presença dele. A nossa eternidade é andando naquele céu lindo e maravilhoso, na beleza da santidade de Cristo, louvando para ele, engrandecendo o seu nome, louvado seja Deus. E ele diz que nos colocará vestiduras brancas. E o nosso nome jamais será apagado do livro da vida, porque não foi escrita por homem, foi escrita pelo próprio Deus, foi escrita com o seu sangue naquele livro precioso que de lá ninguém tem acesso, somente ele, e ninguém pode apagar. Ninguém vai tirar o teu nome daquele livro, porque o Senhor escreveu, e o que ele fez, ninguém pode desfazer. E esta foi a palavra que o Senhor bradou no meu coração por esses dias. E eu termino dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.